Você acredita que os bons podem errar? Será que de fato isso entra dentro do nosso coração? Ou a gente apaga todo o histórico de alguém que fez coisas boas pelos seus erros? Ou levamos com muita serenidade e simplicidade? Vamos falar sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para que a palavra de Deus se torne aí luz para os nossos passos. Está chegando a primeira vez? Sempre lembre, inscreva-se, aproveite. Agradeço todos os grupos de WhatsApp que têm partilhado, do Telegram. Cada vez mais estamos crescendo o número de pessoas que estão acompanhando através dos links ali que chegam pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então, muito obrigado a todos vocês também pelos comentários. Quero pegar hoje a palavra que está no livro de Tobias, do capítulo 2, do versículo 9 ao 14. Diz assim: Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado o morto, tomei banho, entrei no pátio da minha casa e deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede, por cima de mim, havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Bom, para quem está ouvindo agora a palavra, talvez não está acompanhando aí o livro de Tobias, o que acontece? Tobit, ele vai fazer algo que é considerado muito importante, que é dar sepultamento às pessoas. Isso é dar integridade àquela pessoa, só que porém tem todos os rituais judaicos que não permitem este contato, que colocam dúvidas sobre isso. Há toda aquela questão realmente também assim a nível do povoado onde ele estava. Aquela atitude dele, embora seja uma atitude olhando para a palavra de Deus, era vista de forma ruim. Mas ele acreditava na palavra, ele fazia as coisas que eram corretas e muitas vezes ele deixava ali, estava almoçando, estava comendo, parava de comer para fazer aquilo que era necessário para o bem de uma pessoa. No caso de uma alma que estava ali, o corpo de alguém precisava ser sepultado, ele queria dar dignidade àquela pessoa. Então ele fazia muitas vezes este bem. E numa das vezes que ele foi fazer este bem, ele sentou-se, ele estava lá no seu canto e recebeu então esse excremento que caiu sobre os olhos dele e causou a cegueira. Nós temos aqui então a continuidade. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se escureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Aicar cuidou do meu sustento durante 2 anos, até que partiu para Alimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou-se a trabalhos femininos, tecendo e entregando produtos aos patrões que lhe pagavam o salário. No 7º dia do mês de Distros, ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou aos patrões. Eles pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a babar. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o aos seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. O que ele faz aqui? Ele percebe que tem um cabrito, uma coisa que não faz parte da casa dele, e ele sempre preocupado em ser honesto, em ser correto, ele vai dizer: olha, devolve isso logo, porque nós não queremos nada aqui que seja roubado. Ele quer que realize aquilo que é justo. Como sempre, um homem dedicado à palavra, convencido daquilo que é correto, ele quer que isso se realize. Mas o que acontece aqui? Ele faz um mau julgamento. Mau julgamento por quê? Porque ele não tem todas as situações que levam a este cabrito estar ali dentro. Ele simplesmente julga pelas aparências. E isso, meus caros, às vezes acontece com as pessoas boas.
Muitos de nós fazemos isso cotidianamente. Muitas vezes, né, a gente percebe uma pessoa, vê o jeito dela, vê como ela se porta, uma palavra que ela disse, a gente vai pensando, eu acho que ele não vai aceitar essa palavra. Eu acho que se você disser isso para ele, ele não vai gostar. A gente faz um julgamento da situação. Quando nós fazemos esse tipo de julgamento, nós temos a nossa visão delimitada, temos um limite ali, porque nós não temos a compreensão de tudo. Eu quero dizer a você que muitas vezes nós caímos nisso e muitas vezes pessoas boas fazem isso. Era o que acontecia com Tobit. E aí o que responde a esposa dele? Que imagine uma pessoa que faz um trabalho, tece ali, faz algo para os patrões e é recompensada pelo dom. Então aquele cabrito para ela era como se fosse um prêmio, porque era como um extra. Sabe quando você ganha um extra porque você fez um bom trabalho? Alguém fala assim, eu quero te dar isso aqui de gratificação porque você fez um trabalho maravilhoso. Você deve estar voltando para casa entusiasmado. Você deve estar voltando para casa alegre com aquele prêmio que você recebeu. E quando você chega em casa com aquele prêmio, a primeira coisa que você ouve do seu esposo é uma repreensão. Então imagine o estrago que isso fez dentro do coração dela. Para dizer, mais uma vez, que os bons homens podem errar e podem machucar o coração de outras pessoas. Pelo simples fato de julgar as coisas de uma forma parcial, de não escutar, de não ter a compreensão da totalidade das coisas. Por isso cabe muitas vezes a simplicidade. E aí o que acontece? Ela responde, é um presente que me foi dado além do salário, mas não acreditei nela. Olha só, agora ele não acredita. Ela acaba de dizer a verdade e ele não acredita. Agora começa mais uma outra ferida que é provocada aqui, porque quando você fala para alguém que você ama e confia e ela não acredita em você, mais uma dificuldade, mais um sofrimento. Então ela replicou, aonde estão as tuas esmolas? Aonde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem de ti o que elas são. E aí aquela velha história. Quando nós ferimos alguém, em geral, é porque nós fomos feridos. O que ela está fazendo aqui? Ela começa a ferir ele. Ela começa, tá bom, cadê a tua justiça? Tudo o que você fez de correto. Cadê as suas coisas? Foi isso aí? Agora você está cego. Esse é o resultado. Você fez tantas coisas para Deus, olha o resultado que você está colhendo. Você está cego agora. Isso aí que são as suas obras boas? Se suas obras boas produzissem coisas boas, por que você não está bem? Ela começa a jogar aquilo para ele. Ferida, começa a ferir. É um movimento que vai acontecendo muitas vezes nas nossas realidades. Mas o que ela está fazendo aqui? Ela está jogando fora tudo o que ele fez de bom. Todos os atos que ele fez ao longo do tempo já não valeram mais, mas pelo contrário, passam a questionar a bondade dele, passa a questionar aquilo que ele fala. Jogamos fora. Bastava apenas esclarecer-se ainda mais, ser mais simples, mas não, porque fomos feridos, acabamos ferindo. E aí eu quero que você perceba que é necessário quebrar este movimento. Se alguém fez um julgamento parcial de você, trate ele com muita docilidade. Traga a ciência. Ele não é obrigado a acreditar em você, mas você não pode jogar tudo o que ele disse fora. Quantas vezes pessoas sérias que falam bem, que dão expressão bem, que pregam bem, que fazem coisas maravilhosas, tem uma palavra maravilhosa, de repente disse alguma coisa que não tinha nada a ver, que não foi correto. E aí a gente passa a jogar tudo o que ele fez como se não houvesse feito nada. Não é essa atitude, porque nós precisamos colocar o que é feito em relação à palavra, em relação àquilo que é correto, em relação àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ou seja, se aquilo que Tobit fez em relação à palavra de Deus foi correto, eu não preciso jogar fora, porque é como Deus estivesse falando comigo. Eu posso agora mudar, posso colocar as coisas, eu posso pedir a Ele para Ele mudar alguns aspectos, porque naquilo ali ele foi incorreto, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Foi parcial, julgou sem ter os elementos, mas naqueles outros não. Mas cuidado, como eu disse, até os bons
você, que é uma pessoa boa, pode acontecer isso com você. Se também uma pessoa boa fez o mesmo com você, faça a ele o que você gostaria que as pessoas fizessem a você. Essa é a regra do Evangelho. Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Pudessem talvez nos corrigir, pudessem falar conosco, mas que não jogassem fora tudo o que você fez durante a sua vida toda, como se você não tivesse feito nada. Por isso, vamos juntos e que Deus possa sempre nos iluminar segundo a sua palavra. Te espero amanhã e compartilhe mais uma vez essa meditação a tantos outros. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo.